Olá, que Deus abençoe a sua vida, te dê saúde, te dê paz, te dê ânimo, te dê força e graça para romper mais um dia na presença do Senhor. Eu gosto sempre de lembrar disso, que Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim. Então lembre-se, você não está só. Olhe para o alto. Ele é o seu refúgio, fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais, nunca te abandonará. Está escrito na palavra dele, eu fico com a palavra, eu creio na palavra, eu confio na palavra. Porque o que não faltam são palavras muitas vezes sem sentido, que cada um fala. O jornal fala uma coisa, o rádio fala outra, a mensagem na internet fala outra, o jornal escrito fala outra, e são tantas coisas, são tantas situações, são tantos comentários, e a gente esquece do que a palavra fala. Fique com a palavra. Até os céus e a terra passarão, mas essa palavra jamais passará. Essa palavra que foi escrita há muitos e muitos e muitos mil anos atrás. E quando você lê, ela fala com você hoje, agora. De repente você se depara com uma situação que a palavra de Deus está expondo para você, está te alertando a respeito dela. E através dessa palavra eu quero te dar um certo alerta neste momento. E recebe essa palavra, porque muitas vezes ouvimos palavras que logo pensamos em outra pessoa. Ah, fulano tinha que ouvir essa palavra, mas se ela chegou até você é porque você também precisa dela. E o fato de muitas vezes sermos alertados a respeito de algo que não estamos vendo, ouvindo, sentindo e vivendo, não significa que aquilo não possa acontecer. Pelo contrário, Deus é tão maravilhoso que Ele avisa antes. Não adianta depois que o leite derramar, a pessoa xingar, brigar e jogar a casa no chão, tem que alertar antes. Ô meu irmão, fica de olho aí no leite. Querido, abaixa o fogo. Fica de olho, não distrai. Olha o tempo todo para dentro do caneco para esperar o leite ferver. Na hora que começar a levantar a fervura, desliga. Fica de olho, fica atento, fica ligado. Não adianta xingar e brigar depois que o leite derramar. Tem que avisar antes. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos alerta antes, que Ele nos adverte antes. E o Senhor, Ele avisa de diversas maneiras. No domingo passado, eu postei uma mensagem sobre sonho, que Deus me avisou em sonho, e no domingo ele usou um irmão para confirmar aquele sonho. Exatamente aquela situação e ainda pior. E comigo hoje não foi diferente. Eu me levantei há alguns minutos e Deus novamente usou um sonho para me alertar. E no sonho que eu tive, eu estava diante de uma situação que eu fiquei tão irada, mas tão irada, que eu comecei a agir de forma agressiva, eu estava a ponto de perder a cabeça, fazer uma loucura, de tão irada que eu fiquei. E exatamente no momento que eu ia colocar tudo a perder, que literalmente, nossa, o trem ia ferver, o pau ia quebrar, eu acordei. E quando eu acordei com a seguinte palavra de Deus na minha vida: quem ira, perde a razão. E naquele momento que eu ia perder a razão no sonho, Deus me acordou. E Ele me mostrou que aquele sonho não deveria chegar aos finalmente, da forma que estava caminhando. Por isso eu acordei. Deus não deixou nem eu passar pela cena, nem mesmo no sonho. Porque quem ira, perde a razão. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, Deus fala claramente: meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos. Não é para um, não é para outro, sejam todos, é para todos. A palavra é para todos. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente ira, a gente perde a razão.
Quando a gente ira e deixa aquele sentimento tomar conta, a gente fica cego. E aí vem aquele tão conhecido dia de fúria. A pessoa fica completamente possessa. Possessa. Ela é capaz de matar o pai, mata a esposa, mata o bebê que está chorando, mata o filho. Ela dá paulada, dá pedrada, ela fica desorientada, ela fica completamente cega. Eu vi uma cena esses dias na televisão em que mostrava um marido que tinha chegado de viagem e quando ele chegou, pegou o massagista dando uma sessão na esposa dele dentro da casa dele. E ali o homem ficou louco. Ficou que ele saiu de casa e lá na porta da casa dele estava um carro, aparentemente pelo que eu pude perceber, era uma Hilux branca, uma caminhonete dupla imensa na porta dele. Aquele homem possesso pegou um pau, mas o homem desceu, mas quebrou sem dor, mas com vontade, com vontade. Ele detonou tudo, ele destroçou aquela cabine dupla. E aí no final da reportagem, a seguinte conclusão: aquele não era o carro do massagista. Era o carro de um homem que estava na casa do vizinho. Qual que vai ser a consequência? Tirar dinheiro de onde não tem para pagar. O resultado de uma ira. Tudo bem que às vezes algumas pessoas falam: ah, mas eu não consegui me segurar, eu fiquei louco. Quer um conselho? Sai de perto na hora, pelo amor de Deus. Já vivi situações que literalmente eu saí de cena. Eu saí de cena. E houve aquelas que eu não pude sair de cena, eu fechava o olho, eu trancava minha mente em Deus. Deus, me segura. Essa minha... Gente, só Deus sabe quando a gente ira. Quantas vezes eu falei com Deus, me segura, me segura, me segura, me segura. E Ele me segurou porque eu pedi. Olha só, a oração do Pai Nosso não é à toa. Por que Jesus deixou aquela oração modelo? Quando vocês forem orar, orem assim. E bem no finalzinho, o que Ele nos ensinou a pedir a Deus lá? Deus, não nos deixe cair em tentação. Porque é fato, gente, todos nós estamos sujeitos. E a palavra fala em Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando a pessoa fica irada, não leva isso para frente, não. Tem gente que passa a mão na faca, pega a foice, o facão, joga a panela, xinga palavrão para a rua inteira ouvir, começa a espancar. Irou, sai de perto, fecha os olhos, conta até 1000 e fala: Senhor, me segura, me ajuda, me socorre, Senhor, não me deixa, Senhor, me segura, Senhor, me domina, Senhor, me controla, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, help, socorro, Deus. Senão eu vou matar um aqui. Porque aqui fala que se irá, pecar e dar lugar e ficar alimentando aquele sentimento, é dar lugar ao diabo. E lá no livro de João 10:10, o que fala lá que o diabo veio fazer? Roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Então não dê lugar, vigia, cuidado. Cuidado. Isso leva à morte. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Por quê? Porque a ira, ela se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no coração, no mais íntimo dos tolos. E sabe quem é tolo? Aquele que é idiota. Ô, gente, eu não estou falando de mim, não. Eu olhei no dicionário. Tolo significa aquele que é idiota, bobo, ingênuo, aquele que não tem juízo. Então não seja tolo, bobo, idiota e sem juízo. Seja sábio. Seja controlado pelo Espírito Santo. Tenha entendimento.
Abre a sua mente para o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento. A palavra fala no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, sobre a necessidade de manter a mente no alto. Colossenses, no capítulo 1, não, capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Se você focar somente aqui, embora o que a gente esteja vivendo aqui seja terrível, mas você vai perder a cabeça, vai matar ou vai se matar. Mantenha a mente em Deus, no alto, é de lá que vem o socorro, só Deus segura essa carne terrível e matadora, exterminadora, vingativa, ciumenta. Coloca sua mente em Cristo, pense nas coisas do alto. Provérbios capítulo 16, versículo 32. É melhor um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que comparação. Melhor do que conquistar uma cidade, do que você ser dono de uma cidade, você ter uma cidade em seu poder. Melhor do que essa grandiosa conquista é você ser paciente. É você controlar o seu espírito. Melhor do que ser um grande guerreiro. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, aqui fala que as obras da carne, eu não vou falar todas, eu vou falar de algumas. É ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensão, facção. É obra da carne. É sede de vingança. Eu vou lá. Ah, vai ver. Não, não vou deixar isso passar. Não, eu não quero nem saber, nem que eu mato um. Eu vou isso, eu vou aquilo. Gente, pelo amor de Deus. O que tem de gente matando por aí por coisas banais. E ainda que sejam, eu tive um motivo, querido, entrega o motivo nas mãos de Deus, entrega a situação nas mãos de quem é justiça. Lembra que eu comecei com Tiago 1,19? Deus não manifesta a justiça dele na ira do homem. Cuidado! Não foi à toa esse sonho. Deus usou para alertar alguém e para alertar até a mim, gente. É eu, Luciana. Deus está me avisando antes, porque quando eu deparar com a situação, eu te avisei. Cuidado! Fecha a boca, sai de perto, morde sua língua, conta até 1000, busca-me. Clama a mim, peça socorro a mim. Cuidado, cuidado. Busque a face de Deus. O fruto do Espírito é domínio próprio, é paciência, é mansidão, é longanimidade. E aqui no versículo 24 do capítulo 5 ainda de Gálatas, diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se de fato somos filhos de Deus, Jesus Cristo está acima de tudo e todos em nossas vidas e o Espírito Santo habita em nós, seja dominado, seja guiado, seja controlado, seja domado pelo Espírito de Deus. A palavra fala que somos templo do Espírito de Deus. Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando os soldados foram buscar Jesus lá no Getsêmani, para começar a sua via crucis, o seu martírio por mim e por você, ele pagou um alto preço por nós. E quando ali estavam aqueles homens para prendê-lo, Pedro sacou da sua espada e logo, furiosamente, impensadamente, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Eu imagino Jesus, nossa, Jesus, falando com ele naquele momento: Pedro, guarda a espada, porque o que vive pela espada, por ela, morrerá.
E Jesus misericordiosamente pegou a orelha do homem, colocou no lugar, fez um milagre até naquele momento tão terrível. Por favor, não foi à toa esse alerta. Se essa mensagem chegou até você, cuidado, cuidado. O inimigo está tramando, está armando. Cuidado, guarda a espada, porque a mesma espada que você usar, ela vai voltar para você. Toma cuidado. Todos nós somos tentados no casamento, relacionamento com filhos, local de trabalho, com os vizinhos, os próprios inimigos declarados. Cuidado. E outra, a nossa luta não é contra carne e sangue. A tentação vem através de pessoas, mas são usadas pelo cão, pelo maligno. Cuidado, cuidado, cuidado. Vigia. Toma muito cuidado. É um alerta, gente, que Deus está colocando no meu coração. E eu volto a repetir, por mais que agora esteja tudo na santa paz, se Deus está avisando justamente você, é porque o inimigo está tramando. O inimigo não dá na cara o que ele trama, ele já te joga na situação, ele te joga no fogo para você ser queimado. Mas o Senhor, ele traz o refrigério e escape, mas para isso você precisa viver na presença do Senhor, orar sem cessar, contato com Deus o tempo todo, vigia, vigia. Ore o tempo todo, Senhor, me domina, Senhor, me dá paz, Senhor, me dá mansidão, me dá sabedoria, me dá estratégia. Essa mensagem não chegou até você à toa. Toma muito cuidado. E serve primeiro para mim. Primeiro para mim, porque a palavra de Deus, ela corta para os dois lados. Ela falou primeiro comigo. E eu confesso que eu acordei assim, meu Deus, se esse sonho fosse uma realidade. Mas logo Deus falou comigo, vigia. Vigia, porque a luta é contra demônios. E você não vence no braço, na arma branca, na arma de fogo, na gritaria, na agressão. Cuidado, porque depois que o sangue correr, pode ser tarde demais. Fica o alerta. Amém?